Aqui estamos para a revisão do quarto workshop do treinamento fundamental do Sr. Arcade e do Sr. James. Neste workshop são abordados 4 ferramentas focados no trabalho da construção do modelo através da leitura de dados externos. Aqui na primeira parte eu vou focar no Model Builder. Então, durante a execução deste exercício, você passou pela configuração da conexão do seu modelo hidráulico com um dado cadastral de rede externa para fazer a construção da rede. Aqui no exercício mostramos o passo a passo para a conexão com arquivos shape provenientes de um cadastro. O passo a passo de mapeamento é semelhante também para os outros formatos, seja arquivos externos ou banco de dados. Então vimos que colocamos aqui as camadas, temos nesse exercício 2 camadas, uma com os condutos, que é uma camada com a geometria linear de tubos, de condutos livres, e uma outra camada com pontos relativos a postos de visita. Podemos fazer a pré-visualização das informações. Essa ferramenta aqui para ver as informações, ela é muito útil para você se familiarizar com as informações e também se familiarizar com o nome dos atributos, porque às vezes o nome pode não estar muito claro, então às vezes você pode olhar aqui o nome do atributo e identificar para que ele serve pelos valores que eles contêm. Aí você fez todo o passo a passo conforme explicado no vídeo anterior, né? Aqui no treinamento, nesse vídeo eu quero inclusive focar bastante aqui neste passo relativo à configuração da ponte para situações de criação e atualização. Então aqui nessa apresentação inclusive eu vou simular um evento de uma atualização cadastral e como atualizar um modelo usando o Model Builder. Então aqui na primeira rodada da apostila a gente está trazendo informações para o modelo vazio, né? Então são adições simplesmente. Na próxima tela a gente configura como vai ser o mapeamento da fonte externa com o modelo. Então aqui nesse exercício a gente está usando o mapeamento através de um atributo-chave, né? E na apostila a gente usa a opção rótulo e também tem a opção GIS-ID, conforme explicado no vídeo anterior. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar uma utilidade do GIS-ID para vocês verem na situação que eu vou simular de atualização cadastral depois de ter feito umas alterações no modelo. Aqui nesse vídeo também vou mostrar com mais atenção a parte dos snapshots para vocês verem como é que funciona. Então aqui uma vez feito o mapeamento, né, então a gente tem aqui o mapeamento dos atributos para cada camada, usando o campo-chave que a gente quer usar de mapeamento para fazer o controle em situações de atualização posterior. E aqui eu vou mostrar como fazer o uso dos snapshots para fazer a gestão das mudanças, antes mesmo delas acontecerem no modelo. Então aqui eu vou usar aqui no vídeo a ativação do uso do snapshot. Os snapshots são arquivos que guardam as modificações, as edições que são feitas pelo Model Builder, né? Então você pode salvar essas mudanças numa pasta, é um arquivo que guarda o histórico, né? Então aqui eu vou gravar nessa pasta e aqui quando eu for fazer a atualização que eu vou simular daqui a pouco, eu vou usar o snapshot para verificar antes de importar o que foi mudado no cadastro antes de fazer a atualização do modelo. Então, fazendo aqui a finalização da construção, a gente tem aqui os elementos sendo importados. Então aqui tem a perguntinha para prosseguir. Ele faz a atualização, vai ter uma mensagem aqui dizendo que não foi encontrado um elemento na extremidade do tubo
com esse ID. Aí, conforme temos na segunda tela do modo Builder a opção para criar nós se não existirem nas extremidades, foi criado um elemento na extremidade deste tubo. Aí, sincronizando o desenho, após fechar o Model Builder, temos aqui a rede. O trecho 161 seria esse, aí ele cria automaticamente esse poço. Ele inclusive tem como nome o nome usando a terminologia, o sufixo padrão do Sr. James, que é o MH. Tá? Então temos aqui a nossa rede importada pelo Model Builder com as informações, diâmetro, material e a cota de fundo, né? E aqui antes de passar para as ferramentas de leitura de dado topográfico, os Terrain Models, eu vou mostrar uma situação de atualização cadastral para mostrar o uso do Model Builder como ferramenta para atualizar o modelo. Então eu criei um shape, eu fiz uma edição nos shapes que a gente importou, onde eu editei um tubo. Tem um tubo aqui que eu alterei o diâmetro, que é o tubo 100. Esse tubo 100 aqui no modelo ele veio como 200 milímetros. Aí eu fiz para simular uma alteração futura, eu peguei esse tubo lá no GIS e alterei para 150 o diâmetro. E eu também adicionei um tubo que conecta com esse PV116. Inclusive dá para colocar esse shape como fundo de tela. Eu criei aqui uma pasta só para simular, chamado Review. Então aqui o shape de condutos. Vou colocar aqui na cor roxa com espessura de 5. Então veja, então aqui tem um trecho a mais e também tem um PV a mais ali em cima. Deixa eu colocar aqui os poços na cor laranja, formato de anel. Então tem aqui um PV também aqui. Tá, então e aqui também tem uma mudança nesse elemento. E como aqui neste arquivo nós estamos usando a capacidade do GIS-ID, o que ele implica? Ele joga o nome do campo-chave para o rótulo e também preenche este atributo GIS-ID. Então aqui nesse GIS-ID, se você clicar nos 3 pontinhos, tem a identificação do ID do GIS como parâmetro. E ela é útil quando você, durante a modelagem, faz quebras de elementos. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, se teve problema de snap, imagina que tinha um poço aqui no meio, só que esse poço não foi inserido porque este tubo estava inteiriço. Aí durante a modelagem a gente precisou colocar aqui um PV intermediário. Aí foi preciso fazer o split ou a divisão do tubo 100. Aí este tubo 100 não existe mais, né? Então acabou virando agora 2 tubos, o tubo 100 entre parênteses 1 e entre parênteses 2. São 2 tubos com o rótulo distinto, porém ambos possuem o mesmo GIS-ID. Então esses 2 elementos têm a menção para o mesmo elemento do cadastro. Aí se esse cadastro tiver alteração, que é o que eu vou mostrar aqui no exemplo, esse tubo, o diâmetro foi mudado para 150, então pressupõe-se que esse trecho passou para 150, então esses 2 elementos vão ser atualizados pelo Model Builder. Então, na prática, para fazer a atualização do modelo, bastaria pegar o Model Builder de novo e rodar
e abrir aqui novamente o mesmo mapeamento. Eu criei aqui um outro mapeamento, pois eu salvei o shape numa outra pasta para manter o shape anterior, mas na prática poderia ter sido substituído, poderia ter substituído o shape antigo pelo novo. Então no caso aqui eu fiz um outro só porque eu mantive o outro shape intacto. Então é basicamente a mesma conexão, só que é numa outra pasta. E aqui podemos ver na visualização que o trecho 100 ele passou para 150 o diâmetro. E há um tubo novo, que é o tubo 1984, que conecta com o PV 1984. Então tem um conduto aqui também chamado de 1984, que está aqui em algum lugar. Está aqui, escondidinho. Um tubo de 200 com esse comprimento. Então eu vou usar o Model Builder, só que agora é o uso do Model Builder para fazer a atualização. Aí é interessante quando a gente está rodando o Model Builder para atualizar, de habilitar aqui a opção de perguntar antes, só para ver todos os elementos que estão sendo adicionados. E também ativei aqui só para fins da demonstração, para perguntar antes de fazer qualquer atualização de elemento. E se precisar, se o seu cadastro tiver o risco de ter elementos removidos, que é muito difícil, você pode ativar aqui para ele também remover do modelo. Né? E é interessante configurar para criar um cenário filho, caso você queira manter o seu modelo anterior, fazer versionamento de acordo com cada atualização. Então você pode ter lá um modelo até o primeiro trimestre do ano, depois um segundo cenário pela atualização do segundo trimestre do ano e guardar o histórico. Se não, pode fazer a atualização direto no cenário corrente, que é o cenário base. Né? Então aqui, quando estamos fazendo o mapeamento, podemos agora ver de fazer a importação e ver as alterações relativos a um uso. Por exemplo, eu estou aqui usando o comparativo com o snapshot gravado na da primeira importação, que é esse, que foi há 8 minutos atrás. Então aqui eu consigo ver as alterações que são feitas. Então ele mostra aqui nesta tabela as camadas que tiveram mudanças. Se tiver uma camada que não teve nenhuma mudança, ela vai aparecer aqui com um quadradinho verde. Aí para cada uma, aqui teve alterações. Para os condutos, uma alteração. Então aqui tem uma legendinha. Elementos adicionados, fica uma bolinha com uma cruz verde. Então esse elemento é novo. E a bolinha azul vazada é um elemento que foi editado. Então este elemento vai ter uma alteração. Aí ele mostra aqui em cor de rosa, vai ser alterado o diâmetro. E aqui para o posto de visita vai ser acrescentado aquele PV 1984. Aí podemos optar por importar somente o que mudou desde a última sincronização ou simplesmente fazer todas as alterações limpando essa caixinha. Então aqui eu vou prosseguir. Aí ele aqui está me avisando. Esse aqui é um PV que vai ser adicionado. Aí aqui a gente pode inclusive optar por não adicionar ele. Então podemos fazer aqui a escolha de adicionar e aqui é o de atualização no caso aqui vão ser 2 mensagens, né, para cada um dos tubos. Aí aqui podemos finalizar o Model Builder. Aí como resultado, por exemplo, aqui estamos ainda no cenário base, agora temos um cenário novo chamado criado pelo Model Builder com a data. Aí neste cenário foi adicionado aqui este elemento e no tubo 101 e 102 temos agora o diâmetro de 150 para os dois por causa do X e D. Então o Model Builder criou um cenário filho do base com uma alternativa de topologia nova e uma alternativa físico nova. Então isso aqui é interessante, o uso do X e D e dos snapshots
pelo Model Builder. Então, isso dá fim aqui à explicação sobre o Model Builder. Essa última parte da atualização não faz parte, né, do que está na apostila, fica como uma explicação extra e complementar ao vídeo anterior. Seguindo aqui pelo que foi feito na apostila, foi feito o uso da ferramenta chamada Terrain Models, disponível aqui no menu visualização, para atachar um arquivo de superfície. No caso aqui usamos o formato LandXML, que é o arquivo mais genérico que temos, que qualquer software de topografia pode exportar. E aqui a gente tem o XML que pode ser anexado, ele precisa estar na mesma referência espacial do que a rede. E aqui temos a opção para visualizar primeiro o contorno, que é a borda externa. Você pode alterar a cor e a espessura da área, e ver as curvas de nível de acordo com um intervalo de curvas. Então, por exemplo, de 1 metro em metro, com uma curva mestra, curva principal de 5 em 5. Então, por exemplo, vamos colocar curvas secundárias na cor cinza claro e a curva mestra na cinza escura. Se você estiver trabalhando com áreas com maiores e quiser ver em vez de curva triangulação, também pode ativar aqui para ver os triângulos da região. Aí dando OK, teremos aqui na região a visualização dos triângulos e das curvas. Se quiser alterar a configuração, basta vir aqui no botão editar do Terrain Models, por exemplo, para desligar os triângulos caso tenha ficado muito poluído. E conseguimos ver aqui a visualização das curvas. Bom, ao importar o Model Builder, vimos que o Model Builder não tinha dado de terreno, da cota do terreno, né? Então a gente mantém aqui com os elementos zero, só tínhamos as cotas de fundo dos poços. Aí caso quiser fazer a atualização das cotas dos poços, a gente pode selecionar os poços e fazer a atualização pela leitura do Terrain Models, usando aqui primeiro no menu início a seleção por camada, por elemento. Então primeiro seleciona todos os poços, depois com eles selecionados basta clicar com o botão da direita em cima do Terrain Models e escolher aqui para aplicar a cota do terreno aos nós. Aí ele vai fazer o procedimento de interpolação e aplicação do valor. Então para conferir, podemos vir aqui em um PV aleatório e ver aqui a informação da cota. E quando temos um Terrain Model anexado, se colocarmos aqui um poço novo, ele também faz a leitura automática da cota do terreno e ao mover teremos a informação atualizada da cota. Então este é a ferramenta Terrain Models. Durante aqui o exercício também trabalhamos com outra ferramenta, que é o Load Builder. Pelo Load Builder fizemos a leitura de um shape, que também está na pasta do curso, que é o shape contendo as micromedições. Então este shape ele tem um ponto para cada propriedade, para cada consumo de água. Aí podemos fazer a alocação do Model Builder, com a alocação dos pontos com o Load Builder. Então o Load Builder serve para alocar os seus, serve neste caso para fazer a alocação. Então cada ponto desse tem um valor de consumo. Aqui na apostila nós usamos o Load Builder para fazer
a leitura desse shape e já fazer a aplicação ao nó mais próximo. Aí automaticamente ele faz a soma aqui das cargas por tipo automaticamente. Então aqui a gente fez aqui no Load Builder o uso da opção de ler dados externos de cargas e através do método do nó mais próximo para fazer a alocação para todos os poços usando o shape das micromedições. Então neste shape nós temos um atributo contendo o valor e também temos um atributo com o tipo, que é o atributo também chamado de tipo. Então ele diz se é residencial, comercial. E aqui no campo de uso é o atributo, no caso numérico, para ter o valor no caso aqui é demanda de água, então temos que aplicar um coeficiente de retorno. Então é o campo vazão LPD. E aí temos que conhecer a unidade que está sendo usada nesse atributo, no caso desse exercício é litros por dia. Então ele identificou aqui todos esses tipos, né? E aqui podemos aplicar um coeficiente de retorno individual, ou se for todos iguais, no que é o caso, aplicar aqui embaixo no multiplicador global de 0,8. E se a intenção já for fazer um modelo dinâmico, já podemos aqui aplicar a curva de consumo, a curva padrão da variação, aliás, da carga, para cada um dos tipos. Então convém criar antes as curvas, antes de rodar o Load Builder. Aí aqui temos um resumo, ele já mostra a unidade corrente do modelo, embora tenhamos importado por litro por dia, então aqui ele já fez a conversão para litros por segundo. E também temos aqui o agrupamento. Então aqui, por exemplo, tem PV que tem duas linhas porque tem dois tipos de carga. Então todas as que são iguais ao tipo ele já soma aqui. Né? Então aqui nesse exemplo nós temos o uso do shape direto para fazer as cargas. Né? Eu vou mostrar aqui uma outra opção à parte, que seria na situação quando a gente tem importado pelo Model Builder também os pontos com as conexões da propriedade. Então, aí seria o uso do Load Builder para fazer o desenho dos ramais à rede mais próxima. Então, eu vou aqui rapidamente pelo Model Builder fazer a importação do shape contendo as micromedições. Então eu vou importar esses elementos como conexão de propriedade, usando aqui como atributo o registro do imóvel. Aí o campo vazão LPD vai ser a vazão base em litro por dia. E o tipo, aqui o tipo aqui tem um macete interessante, que se for necessário já fazer a curva padrão de consumo, nós podemos linkar aqui o tipo com o campo padrão de carga sanitária. E ele já cria automaticamente a entrada da curva. Né? Então aqui ele já faz. Eu vou importar rapidamente sem se preocupar com o snapshot. Então aqui eu tenho as conexões. Né? Então nessa situação podemos usar o Load Builder agora para fazer a alocação de dados internos, que são as conexões de propriedade com o tubo mais próximo. Tá? Então eu vou fazer a conexão com todas as redes. Então se aqui fosse necessário fazer a proteção, por exemplo, se houvesse coletores que não podem receber cargas, como coletores tronco,
podemos, antes de rodar o Load Builder, criar conjuntos de seleção somente com os tubos que são candidatos para receber as cargas. Então aqui, como não temos o filtro, podemos usar todos os condutos e todas as conexões de propriedade. Tá? Então aqui na segunda situação, né, temos o uso dos elementos conexão de propriedade alocado para a rede através dos ramais. Então esses ramais que foram criados são tubos que não têm cálculo hidráulico, então eles não contam como pipes, eles servem para fazer a alocação para o conduto mais próximo aqui na rede, e seria como uma alternativa. Obviamente que essa situação atual estaria errada porque eu dupliquei, porque eu ainda tenho aqui as cargas, só que as cargas da importação do shape, então só estou mostrando aqui as duas situações. Então eu deveria aqui, se eu for prosseguir com os ramais, eu teria que fazer teria que apagar as cargas que foram alocadas direto aos poços, sem se preocupar com a duplicação. Tá? Durante o exercício há algumas alterações para fazer o cálculo. Então, por exemplo, aqui temos que ter uma saída na rede. Então, vimos que este poço que foi criado, na verdade, aqui nesse ponto é uma saída de rede. Por isso que ele foi criado, pois ele não é um poço, então ele provavelmente era outra camada no cadastro com os lançamentos. Então usamos aqui a ferramenta de layout para transformar a saída num poço. Também vimos que quando a gente faz essa troca, essa metamorfização, ele migra o valor do que já tinha de cota. Então aqui só basta inserir a cota de fundo. A cota de fundo aqui, no caso, olhando pela apostila, a gente tem o valor. R$ 77,72. Também temos dois elementos aqui que não foram pegos pelo Terrain Mods, então tanto o PV 142 quanto o PV 143 ainda estão sem informação de cota do topo. Então 142, a cota do terreno é 96 e a do 143 é 99. Podemos também ver o perfil da rede, então podemos usar aqui como ferramenta para a criação do perfil o gerenciador de perfis, caso você queira especificar os elementos de início e de fim, né? Então aqui com essa ferramenta você pode selecionar do desenho o trecho de rede para ser visualizado o perfil de forma aleatória, de forma manual, de forma livre, né? Ou caso você queira ver um perfil de um determinado ponto até a saída, é até mais simples. Então aqui a gente tem um perfil, veja a variação do terreno por causa do Terrain Model que está atachado. Então se você quer ver, por exemplo, um perfil que parta deste ponto até a saída, basta selecionar o PV com o botão da direita e selecionar criar perfil, que ele já traça o perfil até a saída de rede. Se tiver mais de uma saída de rede, ele pergunta qual que você quer traçar. Então aqui está a rede, né? Vou salvar para ele ficar disponível aqui no gerenciador, né? Neste exercício são dois cenários. É um cenário com estas cargas, né? Com as cargas provenientes do shape, e depois tem um cenário com a vazão de pico. No Load Builder, na primeira rodada, a gente
aplicou um coeficiente de retorno de 0,8. Então aqui precisamos também aplicar, pois atualmente cada uma das conexões de propriedade tem como vazão o valor integral do shape. Então, para fazer a aplicação do coeficiente de retorno, podemos abrir a flex table das conexões de propriedade, né, e fazer a edição aqui da coluna da vazão base usando a edição global para multiplicar por 0,8. Agora que temos os valores já com o coeficiente de retorno, podemos pensar nas nossas simulações hidráulicas. Neste workshop são dois cenários para carga média diária e o cenário para carga de pico. Então foi já admitido que este shape com as micromedições contém os valores já calculados de uma vazão média diária, pegando o volume faturado e dividido pelos dias lidos do período de um determinado mês. E agora a gente vai configurar as nossas simulações. Durante a importação do Model Builder, no caso das conexões de propriedade, eu optei por mostrar como criar automaticamente a entrada das curvas de padrão. Então, antes de configurar aqui o cálculo do cenário, eu vou voltar a usar a opção físico para todas as conexões de propriedade, pois essas curvas ainda estão sem nenhuma informação. Então eu vou usar aqui pela Flex Table, a edição global, para voltar tudo para fixo. Bom, agora sim podemos configurar aqui o primeiro cenário, né? Então, no primeiro cenário, vamos usar no solucionador numérico de fluxo gradualmente variado. Se você tiver no Silver Gems, aqui como a gente criou um arquivo novo, aqui vai estar como implícito, então é importante alterar aqui para o fluxo gradualmente variado, pois o implícito é o padrão, o primeiro modelo numérico selecionado ao criar um modelo do zero. Estou fazendo aqui o cálculo. Vamos ter aqui algumas mensagens relacionadas aos valores de cobrimento e velocidade, mas não há nenhuma mensagem relacionada a afogamento de rede. Podemos revisar os resultados com o uso de colorações por cor da lâmina de água média da rede, fazendo aqui a numeração de 0 a 100 de acordo com a apostila. E podemos ver aqui que alguns trechos que chegam aqui perto da casa de 60%. Olhando aqui agora os perfis, então aqui no perfil 2, que passa aqui na parte de cima, podemos ver a lâmina de água e a lâmina de energia. E depois fizemos um cenário à parte, um cenário filho. Vou criar aqui um cenário filho sob a base. Aí neste cenário vai ser a de carga de pico, que será o dobro da média. Então, nesse cenário, podemos criar como trata-se somente da alteração do valor do carregamento sanitário, pode ser uma alternativa filha de carregamento sanitário. Cargas de pico, dobro da média. Aí neste cenário, aplicamos a alternativa, nunca esquecendo de ativar. Aí aqui na apostila, como usamos as cargas diretamente nos poços, fizemos a edição dos valores pela ferramenta de centro de controle de cargas sanitárias, mas aqui neste paralelo que eu fiz, eu estou usando as
as conexões de propriedade, então eu posso fazer o mesmo pelas tabelas, pelas flex tables. Repetindo a edição global para multiplicar por 2. Aí podemos calcular o cenário. Verificar se há alguma mensagem azul de afogamento de rede. A coloração por cor é automaticamente atualizada pelo cenário ativo. A mesma coisa com o perfil.